O artigo 142 voltou ao centro do debate. É ele que muitos militares usam para justificar intervenções na política. Essa ideia nasce com a própria República, lá em 1891. A Constituição daquele ano deu poderes excepcionais às Forças Armadas. E isso nunca foi revisto de verdade. Agora, com o julgamento dos envolvidos na tentativa de golpe de 2023, a mentalidade golpista dos quartéis volta a ser colocada à prova. Militares de alta patente podem ser condenados e, pela primeira vez, podem perder o posto e a patente na justiça militar. Todos esses planos eu tive conhecimento por intermédio da imprensa. O senhor alterou, escreveu, colocou no computador alguma minuta? Não. Enquanto isso, a investigação sobre a BIM paralela está revelando um novo tipo de espionagem clandestina. Um grupo que, segundo a Polícia Federal, foi criado para proteger os interesses de Bolsonaro. Nesse episódio, discutimos qual é o verdadeiro papel das Forças Armadas na democracia brasileira e por que essa cultura autoritária insiste em não acabar. O meu exército brasileiro não vai às ruas para agir contra o povo. Segunda-feira, 7 de julho de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o historiador, o professor Carlos Fico, que recentemente também lançou Utopia Autoritária Brasileira. Estou com ele aqui do meu ladinho também, mas vou mostrar para vocês também a capa do livro do professor. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. É um grande prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu já ouvi o senhor falar algumas vezes que é muito importante a gente estudar tentativas de golpe que fracassam, né? E aí a gente tem essa famosa interpretação do artigo 142, em que os militares acreditam, né, que dá o direito de intervir na política. E no seu livro também o senhor fala muito sobre isso. A gente ouviu, se a gente prestar muita atenção nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, militar de alta patente falando coisas absurdas, né? Quando estava falando no julgamento do golpe. Onde é que está a origem disso, né? Enfim, dos militares realmente acreditarem que eles têm esse direito. Em conversas também que foram divulgadas em relatório da Polícia Federal, a gente teve acesso a todo tipo de diálogo e dá para ter uma ideia de como é a mentalidade desses militares, né? Como é que a gente consegue mudar isso para evitar novos golpes? Ou tentativas fracassadas também? Bom, a origem disso está, como eu tento mostrar no livro, na primeira Constituição Republicana. A proclamação da República foi um golpe militar e, em decorrência, logo depois, a Constituição de 1891 deu poderes excessivos, atribuições excessivas aos militares logo nos artigos iniciais, no artigo 14, um espaço nobre da Constituição, que atribuiu aos militares a garantia dos poderes constitucionais e a obediência apenas dentro dos limites da lei, ou seja, eles próprios é que julgariam se as ordens recebidas do poder civil seriam legais ou não. Então, a partir desse momento, e esse poderio decorreu não apenas do golpe militar que depois o imperador Pedro II, e que, portanto, deu aos militares essa proeminência logo no início da República, mas isso vinha se constituindo, é um processo relativamente complexo, que eu tento explicar da maneira mais simples possível no livro, desde o fim da Guerra do Paraguai, ainda no século XIX. Agora, você pergunta também como seria possível acabar com isso. Eu estou entre as pessoas que advogam a necessidade de mudança do artigo 142,
O artigo 142 atual é exatamente o que corresponde ao velho artigo 14 lá da Constituição de 1891. E esse artigo atual continua atribuindo aos militares poderes excessivos, sobretudo esse de garantia dos poderes constitucionais, um mandamento constitucional que ninguém sabe o que significa, nem tem lei que regulamente isso, ao contrário, por exemplo, da garantia da lei da ordem, né? Todo mundo sabe o que é a garantia da lei da ordem, inclusive existe lei complementar que regulamenta esse trecho do artigo 142, mas o outro, a garantia dos poderes constitucionais, não, ninguém sabe o que é. E por mais que todo mundo que é democrata repita até extenuantemente que isso não é atribuição não é direito dos militares intervirem na política, não adianta a gente ficar repetindo isso, porque os militares, como você bem disse, até hoje ainda interpretam, pelo menos um bom número, né, de militares, ainda interpretam dessa maneira. Eu me lembro, sempre tenho citado, uma testemunha agora nesse julgamento arrolada pela defesa do general Braga Neto, e essa testemunha, quando foi depor, disse para o ministro Alexandre de Moraes que sim, ela achava que 142 dava isso. Então, é uma loucura que persiste até hoje. Justamente essa é uma assim, dos momentos que eu acho que são simbólicos, né, professor, de como essa mentalidade ela persiste, né? Eu ia justamente perguntar sobre essa necessidade de alterar o artigo 142 e também pergunto sobre a punição, né? Porque a gente não teve uma punição efetiva de militares golpistas no Brasil ao longo da nossa história. A gente teve anistia sendo concedida, inclusive a gente tem um movimento diferente hoje, mas é um movimento por parte da extrema-direita pedindo por anistia ao ex-presidente e aos seus apoiadores também. O indiciamento, por exemplo, de militares, nesse caso da BIM paralela, o próprio julgamento no Supremo Tribunal Federal relacionado ao 8 de janeiro, principalmente a gente falando de militares de alta patente, né? Não só falando de peixes pequenos que estavam ali na Praça dos Três Poderes. O senhor acha que isso também poderia significar, não sei se uma ruptura, talvez seja uma palavra muito forte, mas nesse padrão histórico de impunidade para os golpistas? Eu acho que isso tem servido, com certeza tem servido pelos contatos que eu tenho com a área militar, tem servido de alerta para as próprias Forças Armadas. Parece a eles que, alguma coisa mudou, né? Dessa vez está havendo um julgamento durante um período democrático e segundo as regras da legislação, do Poder Judiciário e tudo mais. E existe também uma coisa que talvez seja mais importante do que o atual julgamento, que até eu tenho falado pouco, porque, enfim, ainda estamos talvez distante disso, mas muito provavelmente vai acontecer, que é, depois de haver o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal desses oficiais, desses militares, né, o que acontece? Se eles forem condenados a penas superiores a 2 anos nessa ação do que está correndo agora, muito provavelmente haverá uma ação na Justiça Militar, né, para verificar não a questão do golpe, não a questão da BIM paralela, mas para verificar uma outra coisa que é das mais importantes para os militares, que é o julgamento sobre a indignidade para o posto e a patente. Esses militares eventualmente condenados agora poderão, muito provavelmente serão, submetidos a esse julgamento já no âmbito da justiça militar, do que poderá resultar esse tipo de condenação, uma espécie de tribunal de honra, porque eles então seriam considerados indignos para o posto e a patente, perdendo, portanto, o posto e a patente. Isso seria muito inédito e certamente com um impacto ainda maior no contexto das Forças Armadas, né?
esse julgamento pela justiça militar poderia até se iniciar antes de terminar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, mas, pelo que eu tenho ouvido, isso acontecerá posteriormente. Estão aguardando o julgamento civil. E só para concluir esse aspecto, que é muito importante, é o que eu acho que pouca gente tem se lembrado de mencionar, isso tem um impacto na questão dessa demanda pela anistia, né? Porque provavelmente essa demanda pela anistia vai crescer em relação ao que você chamou de peixes pequenos, né? Aquelas pessoas que estavam ali depredando os três poderes. Mas o fato de haver essa outra etapa da justiça militar vai complicar muito a situação dos militares condenados no que diz respeito a uma eventual anistia, né? Então, isso é uma coisa que a gente ainda precisa observar, porque são iniciativas que dependem do Procurador-Geral da Justiça Militar e do próprio comandante das forças, porque o comandante das forças poderia, por exemplo, agora mesmo, antes até do fim do processo, instaurar um conselho de justificação, que também resultaria em tudo isso que eu mencionei. Então, esse aspecto é um aspecto típico da vida militar e que os civis, nós em geral, não conhecemos. É esse tipo de desconhecimento que eu acho muito contraditório no Brasil. Os militares são tão presentes indevidamente na nossa vida e ninguém conhece, digamos, a rotina da vida militar, os valores, as questões próprias e até mesmo esse aspecto da justiça militar. Isso que o senhor traz é muito, muito interessante, professor. Quando o senhor fala aqui, né, só reforçando para quem está nos acompanhando também compreender essa indignidade para posto e patente, quer dizer, depois, né, do julgamento, então condenação judicial, aí a pena vai ser ali delimitada e tal, aí esse oficial militar, ele que comete, né, ali esse crime, ou enfim, recebe essa pena, ele é considerado indigno para exercer aquela função, né? Então ele perde aquela patente. Seria uma segunda etapa. Uma segunda etapa, então, isso é no caso de penas superiores a 2 anos. E também na dependência, claro, da iniciativa do Procurador da Justiça Militar ou de outra autoridade adequada. Então, há 2 caminhos. Ou o procurador remete para a Justiça Militar, vale dizer, para o Superior Tribunal Militar, esse procedimento, ou então o comandante da força respectiva, o comandante do Exército, da Marinha, eles poderiam iniciar um conselho de justificação para fazer esse julgamento. E, como eu disse, não é mais para julgar se o general fulano ou o coronel fulano foi golpista ou se participou da ABIN paralela. Não, mas diante da condenação ou diante das graves suspeitas, julgar esses militares quanto à dignidade, ou no caso a falta de dignidade para o posto e a patente, com perda do posto, da patente, das condecorações e é expulso da força. E aí, professor, a gente tendo esses movimentos acontecendo, também pode impulsionar uma mudança dentro das academias militares, quer dizer, a formação desses futuros integrantes ali das Forças Armadas e, consequentemente, né, a adesão a esse tipo de discurso, muitas vezes, né, a maior parte, não vou dizer todos eles, mas que aderem a esse discurso golpista também. Dá para ir por esse caminho? E aí uma outra vertente, eu te pergunto, é a da opinião pública, né, que levou, por exemplo, essas pessoas a estarem na Praça dos 3 Poderes no dia 8 de janeiro e alguma parte ainda pede por anistia hoje. Tá certo que até se a gente olhar para essa manifestação
mais recente, pedindo por anistia e pró-Bolsonaro, a gente teve, de acordo com a contagem da USP, um número menor. Ali no seu auge, pouco mais de 12 mil pessoas que estavam presentes nesse ato, né? Então, deu uma certa enxugada em comparação às anteriores. Mas o quanto isso também impacta na opinião pública e no apoio dessas pessoas a esse tipo de discurso. São dois caminhos diferentes, eu acho que eu te pergunto aqui. Se eu não me engano, em relação à primeira questão, sobre a formação. Muitos colegas dizem isso, né, que seria necessário mudar a formação, os currículos das escolas de formação de oficiais para que eles se tornassem democráticos em termos gerais, né? Isso que se quer dizer. Eu não acho que seja essa a questão, né? Porque a reprodução desse entendimento, por exemplo, sobre o artigo 142, não se dá no contexto das disciplinas, mas da própria convivência dentro dos quartéis, na vida militar, entre comandantes e subordinados, os laços de solidariedade, de respeito de um militar em relação ao outro, tem muito a ver com essa vivência, essa experiência na vida em caserna e não com as disciplinas da formação. Aliás, elas deveriam mesmo ser modificadas, mas por outros motivos até para qualificação mesmo dos nossos militares, que frequentemente se mostram muito despreparados, como a gente viu durante o governo Bolsonaro. O exemplo mais caricato é daquele ministro da Saúde, o general Pazuello, que era totalmente despreparado para qualquer coisa. Então, eu apostaria na necessidade de mudar os currículos para melhor preparar, mais bem preparar os militares, e não na esperança de que isso resolvesse o problema do intervencionismo militar, que eu acho que depende essencialmente de uma iniciativa da sociedade como um todo, mudando a passagem que eu já me referi do artigo 142. Agora, é claro que a formação militar não deveria ser uma coisa decidida exclusivamente com autonomia pelas Forças Armadas, como é hoje, né? Existem no Brasil 4 sistemas de ensino. O nosso civil, o do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles têm autonomia total para decidir o que fazer, como ensinar. Total, talvez seja um pouco de excesso, mas tem grande autonomia. Então, isso deveria ser mudado, assim como muitas disciplinas e conteúdos curriculares. Mas, realmente, o que eu acho essencial seria a iniciativa da sociedade e do Congresso Nacional, coisa em relação à qual eu sou muito pessimista, porque o Congresso é extremamente conservador, tendendo à direita, e esse tipo de perfil político, em geral, não gosta muito de fazer essa modificação, né? Antes até de reforçar sobre esse outro lado, que seria o lado da sociedade, me lembrei, né, de uma medida provisória que foi de 2024, do final de dezembro, né, do próprio governo Lula, portanto, que poderia provocar ali algum tipo de mudança na influência militar em funções administrativas. Então, me chamou a atenção, por exemplo, professor, na criação de uma nova carreira civil para substituir gradualmente os militares em algumas áreas, por exemplo, Ministério da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, enfim, um caminho para os civis assumirem também funções que são hoje desempenhadas por militares, né? Eu queria também te ouvir, talvez, sobre essa ocupação desses cargos e como isso poderia, de repente, ser um caminho ou não na sua avaliação. Seria um caminho, sim, um passo modesto, né? Que, aliás, surpreende que não seja já assim, né? Mas é um passo sempre útil, né? O Ministério da Defesa foi criado justamente com essa perspectiva, né? E o governo Michel Temer foi que desvirtuou a sucessão de ministros civis, nomeando um militar. Portanto, essa questão de governos conservadores se apoiarem em militares, ela é antiga e nem começou com o Bolsonaro, né? Começou com o Temer, e depois, no governo Bolsonaro, toda a militarização
dessas estruturas e, mais do que isso, aquela ocupação de milhares de cargos, né, por militares, cargos tipicamente civis ocupados por militares, para que o governante pudesse obter o apoio desse setor, né? Então, isso ainda nem se conseguiu voltar à situação anterior ao governo Bolsonaro, né? Então, todas essas iniciativas são as que frutificarem, serão bem-vindas, né? Mas cada vez mais eu sou pessimista em relação a mudanças nesse momento. Em relação à opinião pública, aí a coisa é bem complicada, né? Porque eu não tenho dados no momento sobre o que a opinião pública acha a respeito de anistia nos termos que eu estava te mencionando, porque eu acredito que haverá um crescimento da demanda por anistia das pessoas, digamos, comuns, que participaram daqueles episódios do 8 de janeiro. Acho que isso virá porque, enfim, há toda uma tradição de passar a mão, é possível que haja isso, né? Eu vejo isso com mais possibilidade. A anistia ou indulto do ex-presidente depende de outras circunstâncias, não necessariamente de um clamor por essas pessoas comuns, e vai se construir a narrativa, né, de que eles eram pessoas que se enganaram, ou velhinhos, ou não sei o que do batom. Tudo isso está num conjunto. O outro aspecto é o do ex-presidente Bolsonaro, que tem tudo a ver com a próxima eleição para presidente, né, porque ele quer o compromisso de indulto de um eventual presidente que ele apoie. E ainda há o terceiro, digamos, grupo que eu mencionei anteriormente, que é essa questão confusa aí de um segundo julgamento dos militares. É claro que se no processo, no momento que decorre da condenação na justiça comum até o início de um processo, eventualmente, na justiça militar, se esse período, esse momento for muito rápido, talvez dificulte, crie especificidades para uma discussão eventual de anistia ou demanda por anistia, né? Então você vê que são questões, claro que estão interligadas, mas que têm as suas peculiaridades. Sem dúvida alguma, professor. Também, para a gente fechar, eu te pergunto sobre qual é o caminho, talvez, para que essa utopia autoritária, que dá nome ao seu livro, né, professor, seja superada nesse contexto brasileiro, porque o Ocidente tem um histórico, né, de intervenção militar, mas no Brasil isso é mais grave? No Brasil, digamos, a especificidade disso, né, porque, como você bem diz, realmente há em outros países intervencionismo militar, em vários outros países isso foi superado de algum modo, e no nosso caso é persistente ainda, mas existe essa especificidade que é o título do livro, decorre dessa especificidade, que é a visão de setores da elite brasileira e de muitos militares, uma visão muito persistente, de muito longa duração, de que os civis são despreparados e de que a política é um espaço de corrupção, de que os políticos são corruptos, e, portanto, uma desclassificação da atividade civil, da política, do poder civil e da própria sociedade, dos próprios cidadãos, como sendo ignorantes, despreparados, analfabetos. Ao longo do livro eu vou mostrando como isso foi persistente, né? A consideração pelos militares de que a massa, essas palavras, essas expressões, estão na boca dos militares e sempre estiveram, de que a massa, a população é ignorante, analfabeta, só vota em políticos demagógicos, não sabe escolher lideranças adequadas e, portanto, eles, que se consideram superiores por uma série de razões, teriam o direito a intervir para arbitrar supostas crises políticas ou corrigir problemas. Então, a resolução disso depende de muitas coisas e demorará muitos anos. Infelizmente, eu acho que será assim.
porque depende de mudar o que a gente pode chamar de uma cultura política. E para mudar isso é preciso gestos simbólicos e políticos muito fortes, como uma declaração incisiva da sociedade de que os militares são simples funcionários públicos fardados que devem obediência ao poder civil e que não podem intervir na política. E essa declaração simbólica, política, ela poderá ser feita de diversas formas. Eu creio que a principal é a alteração do artigo 142, como eu já mencionei, mas há também uma série de outras coisas que podem e devem ser feitas. Algumas delas nós mencionamos aqui em relação ao ensino, em relação à desmilitarização de uma série de atividades e, sobretudo, também o interesse da sociedade em conhecer as Forças Armadas. Ninguém sabe o que é o Plano Nacional de Defesa, nós não temos no Congresso Nacional parlamentares especialistas nas Forças Armadas, então há um grande desconhecimento. Seria preciso esse conjunto de coisas para que, quem sabe, em 10, 15 anos a gente superasse esse primitivismo, né? Isso é uma coisa primitiva, de ficar havendo golpismo militar, é uma coisa das mais primitivas e que fragiliza muito, em termos institucionais, a democracia brasileira. Sem dúvida alguma, professor. Que prazer te receber aqui. É uma aula conversar com o senhor. Muito obrigada pela sua gentileza. Um abraço e até uma próxima. Obrigado, um abraço para vocês. Até mais. Agora, na sequência, você fica com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e a gente está de volta na segunda-feira. Você pode acompanhar o Em Detalhes todos os dias nas plataformas de áudio também. Até mais. E aí, Chico, vamos microfonar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Comprei na loja do ICL. Pô, entra agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.